Muito bem, estamos iniciando a nossa live desta semana. Vamos esperar os irmãos chegarem aí para nós começarmos a nossa conversa, né? Cada quinta-feira, ao meio-dia, temos esse encontro marcado aqui para nós conversarmos com os pregadores sobre textos bíblicos e como nós podemos utilizar isso para a nossa pregação. Muito bem, já vamos começar a receber aí os primeiros irmãos, as irmãs também, né? Graças a Deus que temos pregadores e pregadoras hoje ativos aí. Glória a Jesus. Muito bem, já chegando aí os primeiros irmãos e irmãs, bem-vindos, que Deus abençoe. Ander e Aline, muito bem. Bem-vindos a mais uma vez, né, a nossa live semanal. Que Deus em Cristo abençoe ricamente. A paz do Senhor, queridos. Pode chamar mais alguém aí, se quiser, para participar da nossa live, porque vai ajudar também algum pregador, pregadora que queira participar também, que queira também fazer aqui esse momento de edificação, de interação também, né? Que Deus abençoe vocês. É um prazer tê-los aqui. Muito bem, nós vamos daqui a pouco começar a conversa. Hoje nós temos um texto do profeta Isaías, um texto do Antigo Testamento que vamos utilizar para essa nossa conversa e análise e ver como que pode ser utilizado para a pregação, um texto assim, algumas considerações que devem ser feitas, enfim, é uma troca de ideias aqui, né? Os irmãos também podem interagir aí por meio dos comentários e nós podermos conversar e fazer aqui desse momento um momento de edificação, de crescimento para aprendermos mais. Temos sempre o que aprender, né? Estamos sempre aprendendo uns com os outros, temos muita informação hoje em dia, mas nós precisamos aprender a colocar em prática essas informações e há uma necessidade constante dos pregadores estarem crescendo, estarem se aprimorando, e eu louvo a Deus porque hoje nós temos esses canais, né, para poder participar desses momentos. Vou dar um tempinho para alguns irmãos mais chegarem e nós podemos conversar, tá? Mas como a live vai ficar gravada, ainda que não chegue muita gente para assistir ao vivo, sempre tem várias pessoas que vão assistir depois e podem assim ver e rever, né, aqui a live, que é uma pequena aula, né? Na realidade é uma conversa de uma forma que a gente pode interagir também, trocar ideias. Muito bem, Jairo Alves chegando aí também, que Deus o abençoe. E hoje nós vamos tomar um texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 5. Tá? Então você pode pegar aí a sua Bíblia, ou mais de uma Bíblia, se você tiver à mão, e se quiser também pegar papel e caneta, um lápis para anotar, não é? Bem-vindos aí, Manassés Vicente Ferreira, Gessoneide Venceslau, muito bem. Carla Narizinho, muito bem, bem-vindos, bem-vindas, que Deus abençoe, a paz do Senhor, e nós vamos começar já a nossa conversa aí, né? Alguns aqui eu sei de onde são, de onde moram, outros eu não sei, se alguém morar aí de um lugar distante, diferente do Rio Grande do Norte, manda avisar aí para a gente saber. A irmã Luziane também chegando aqui na nossa live. Muito bem-vinda. Que Deus abençoe.
Se você conhece aí pregadores, pregadoras que possam participar, manda um convite aí também. Muito bem. Pastor Manassés Vicente de Abreu Lima, Luziane da Bahia, muito bem. Aleph Oliveira entrou aí também. Bem-vindo, que Deus abençoe grandemente. Hoje tome a sua Bíblia aí num texto do Antigo Testamento. Nós vamos ler Isaías capítulo 5. Se eu uso a Bíblia NVT, sim, uso. Na verdade, não tem nenhuma versão bíblica que não possa ser utilizada, né? Há algum tempo atrás lançaram aí uma Bíblia freestyle, que era uma coisa meio louca realmente. Essa não dá para utilizar, mas essas versões todas lançadas pelas editoras evangélicas, né, pela Sociedade Bíblica, Editora Vida, Mundo Cristão, essas editoras que têm investido em versões da Bíblia, isso é muito rico. Almeida, século 21, são atualizações de linguagem, né? Algumas delas utilizam um grupo de manuscritos, a Almeida Revista Atualizada, que agora saiu a versão mais nova, a nova Almeida Atualizada, saiu muito boa. Alguém reclama, o versículo tal eu não gostei, outro texto lá não ficou muito bom, mas, queridos, é muito difícil você fazer uma tradução de um livro como a Bíblia e não ter aí algum texto que você fez e que alguém achou que poderia ser feito de uma forma melhor, porque é um livro muito grande, a Bíblia, né? Mas tenha certeza que todas essas comissões que fazem essas traduções, elas são feitas por pessoas muito sérias, editoras que procuram trazer realmente o melhor. E aí, o importante, na verdade, é você ter várias Bíblias. Se você puder ter várias Bíblias de versões diferentes, porque você usa para fazer a comparação e às vezes um texto numa ficou mais claro do que em outra. As versões mais rebuscadas, mais antigas, né, como a Revista Corrigida de Almeida, sempre traz um texto numa linguagem mais difícil, e as novas versões realmente trazem uma linguagem mais fácil, né? Joelson Amorim, João Paulo Sena, muito bem, bem-vindos, a paz do Senhor. Vamos começar a nossa conversa de hoje. Se você tiver uma Bíblia à mão aí, o texto de hoje vai ser Isaías capítulo 5, do verso 1 ao verso 7, né? Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui, Isaías 5, de 1 a 7. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Isto, muito bem. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs que estão chegando aí, João Paulo, irmã Cristiane, Vitor, muito bem. Vamos ler o texto então, tá? Isaías capítulo 5, versos de 1 a 7, e nós aqui começarmos a nossa conversa. Vou ler aqui na NVI. Veja que não há dificuldade com as versões bíblicas. Algumas versões, elas podem ter, de repente, um texto ou outro que alguém reclama, não gostei dessa tradução aqui. O importante é que ela seja fiel aos manuscritos, né, as cópias que nós temos hoje, e que o tradutor faça um bom trabalho em traduzir o sentido dos idiomas originais para o nosso bom português, né? Então vamos lá, Isaías 5, verso 1 diz assim: Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha.
Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas enquanto eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto, derrubarei o seu muro para que seja pisoteada, farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Amém. Graças a Deus por sua palavra que temos lido. Túlio Galvão, da Ilma entraram aí também, Carlos Filho, Marília, bem-vindos e bem-vindas à nossa live, à nossa conversa aqui, os irmãos que estão também no Facebook, que Deus abençoe a todos. Então, queridos, o texto de hoje é um texto aí do profeta Isaías. Os profetas eram proclamadores da mensagem de Deus ao povo, eram mensageiros de Deus e, às vezes, os profetas também traziam oráculos de condenação, palavras de condenação quando a nação ou algum indivíduo se afastava de Deus ou quebrava a aliança que tinha com Deus. Então, os profetas muitas vezes vão trazer aí uma palavra de juízo, de condenação. E é o caso aqui dessa parábola que nós temos na forma de cântico, chamada de o cântico do vinhateiro, a canção da vinha. Lembrar que esses títulos editoriais variam de Bíblia para Bíblia, porque é o editor que faz. Esses títulos não estão no texto original, né? Então aqui nós temos um texto do profeta Isaías, que profetizou para os reis de Judá, na época de Jotão, Acais, Ezequias, acho que são os 3 reis que viveram no tempo de Isaías, sim, Uzias, né? O seu primo, que na verdade é o primeiro e talvez o maior tempo em que Isaías foi profeta. E aqui nós temos uma parábola na forma de uma condenação para o povo. Por que uma parábola? Porque ela vai usar uma figura. As parábolas são um tipo de construção que usa uma linguagem indireta, né? Então, o ouvinte começa a perceber aquela narrativa, aquela história, ele vai se envolvendo na história sem perceber que a história, na realidade, diz respeito a ele mesmo, fala com ele mesmo. Eu gosto de uma expressão que o Klein Snodgrass, quem quiser investir aí compreendendo as parábolas de Jesus, é um livrinho um tanto volumoso, mas vale a pena, é muito bom para análise das parábolas, né? No caso aqui, as parábolas de Jesus, mas ele fala desse tipo de parábola que nós temos aqui também, que é chamada parábola jurídica, né? Eu gosto de uma frase, eu dizia que ele cita, que diz que as parábolas são como jardins imaginários com sapos de verdade. A história é imaginária, né? Não precisa ser uma história verdadeira. Talvez não tivesse alguém que de fato tivesse uma vinha numa colina ensolarada e que foi cuidada dessa maneira. Ou existiriam muitas vinhas com essa característica, talvez, em Israel. O fato é que a história pode ser uma história criada, porém, os princípios que ela quer ensinar são princípios verdadeiros que vão alcançar aquelas pessoas e a gente não precisa ficar preocupado. Eu vejo alguém às vezes discutindo se isso é uma parábola, se não é, se era verdadeiro, se não era, se tal personagem realmente viveu, se não viveu. Isso, na verdade, pode ser uma discussão acadêmica, mas não traz nenhum proveito prático, porque qualquer
parábola, ela tem essa característica. A história pode ser ou não real. Os princípios que são ensinados nela é que são reais e que devem ser aplicados à vida do ouvinte. Aqui nós temos uma parábola que os estudiosos chamam de parábola jurídica. É aquela parábola em que o que conta a parábola conta uma história que condena o próprio ouvinte que se envolve com essa história. É o mesmo tipo que nós vamos ver lá com Natã e Davi, não é? Uma parábola jurídica, ou seja, ele conta uma parábola e o rei cai na história. Esse homem é digno de morte, e o profeta vai dizer, esse homem é você. Então a parábola jurídica é o mesmo tipo que nós temos aqui em Isaías capítulo 5, é uma parábola em que o ouvinte se envolve para se autocondenar sem perceber. Olha aí, Jonas Manuel chegou, Dira Vieira, minha prima, que alegria. Bem-vinda à live aqui, e Deus te abençoe. Há uma frase interessante do Snodgrass que ele diz que as parábolas jurídicas são pensamentos que nos apunhalam pelas costas. Você se envolve com ela, é uma linguagem direta, a parábola, né? Você pensa que é a história sobre a vida de outra pessoa e quando se envolve com essa história, descobre que na realidade ele estava falando de você. E essa é a grande jogada da parábola e da parábola jurídica, onde o que conta a parábola, o parabolista, vai levar as pessoas que o escutam a uma autocondenação. Elas mesmas vão chegar a um ponto que elas vão dizer, essa pessoa merece uma surra, esse camarada merece morrer, esse homem está errado. E aí o parabolista pode dizer, esse homem é você. E veja que esse tipo de comunicação também é muito interessante na igreja, né? Para aquelas pessoas que estão ouvindo e às vezes não conseguem perceber que a história é sobre a vida deles também, mas quando forem perceber, já entenderam o que a parábola está querendo dizer. Então, é muito interessante esse tipo de texto. Everton Silva, João Henrique, Jonas Manuel, bem-vindos, que Deus abençoe os irmãos. Hoje estamos estudando, como está fixado aí, estamos analisando, né? Aqui não é uma aula realmente completa, o tempo não permite isso, mas Isaías capítulo 5, versos de 1 a 7, a chamada canção do vinhateiro, parábola da vinha, canção da vinha, é uma parábola na forma de um cântico que Isaías vai trazer ao povo para apresentar a situação espiritual da nação e a condenação de Deus por causa dessa situação de abandono da vida que Deus queria realmente para eles, né? Então veja que o texto é muito interessante. Quando nós olhamos o que o texto nos traz, ele está no finalzinho do prefácio do profeta Isaías, né, que vem exatamente até o capítulo 5, depois no capítulo 6 em diante, ele vai fazer a apresentação da sua chamada profética. Então, no final desse capítulo 5, a canção da vinha é apresentada na forma de uma parábola, e o que ela vai dizer? Vai dizer que havia uma vinha de um amigo dele, ou outras versões trazem um amado, aqui a NAA fala do meu amado, é um amigo que tem uma vinha. Essa vinha foi muito privilegiada, não só pela natureza, porque ele diz que ela estava numa colina fértil, né? Estava num lugar privilegiado, como também ela foi muito bem cuidada pelo viticultor. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores mudas, os melhores tipos de vinha que podia se plantar. Ele construiu uma torre para se proteger e fez um tanque, um lagar para prensar uvas, né? Para que pudesse ali já fazer o aproveitamento dos frutos. Então, tudo que podia ser feito para que aquela vinha fosse altamente produtiva foi feito. Não há nada
que ficou de fora. Aqui nós não precisamos alegorizar nenhum detalhe. A parábola não deve ser interpretada assim. Então, não vamos procurar ver o que seria a cerca, a torre, o cavar, o plantar, a melhor muda. Não precisamos entrar nesses detalhes. Apenas o conjunto, a imagem aqui forma um cenário de algo que foi feito completo, que não tinha nada mais para fazer, algo que foi muito bem feito, que nada havia para que aquela vinha não produzisse. Ou seja, tudo que ela precisava para dar fruto do melhor foi feito. Essa é a ideia que a imagem nos apresenta. Só que no final ele diz, né, final do verso 2 já, esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas bravas ou uvas azedas, uvas que não tinham realmente nada do que era esperado. E agora ele diz, o que eu vou fazer com essa vinha? Que mais eu poderia fazer que eu não tenha feito? É uma pergunta, veja, essa pergunta não é dirigida ao poder de Deus. Ele poderia fazer mais e não pôde? Não, essa pergunta é dirigida à consciência de Deus, como que o Senhor dizendo, eu tenho a consciência plena que tudo o que era necessário foi feito para que a vinha produzisse vinho e de excelente qualidade. Porém, ele diz, ela só deu uvas bravas. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a cerca, eu vou derrubar o muro, eu vou fazer com que ela vire um terreno baldio, não vou mais regar, não vou mais cuidar e vou deixar que cresçam nela espinheiros e ervas daninhas, ou a NAA diz que cresçam nela espinheiros e ervas daninhas, que na Bíblia está associado, desde lá Gênesis capítulo 3, ao fruto do pecado, né? ao fruto que se colhe pela maldição trazida pelo pecado. Então veja que há uma figura aqui que agora alguém que era o dono da vinha diz, eu vou destruir a vinha. E quem é essa pessoa? Ora, no final já do capítulo, do versículo 6, ele vai dizer, também eu darei ordem às nuvens, que não derramem chuva sobre ela. Aí os ouvintes então vão entender que o dono da vinha, na realidade, era Deus, e é o que ele declara no verso 7. A vinha do Senhor é a nação de Israel, os homens de Judá são a plantação que ele amava. E Deus esperava frutos dela, frutos de justiça, mas não houve, só houve opressão. Ele esperava retidão, mas houve opressão. Esperava justiça, mas há um clamor por causa da injustiça. O fruto que a vinha estava dando era completamente diferente daquilo que Deus queria que ela fizesse. Então, a imagem nos mostra o seguinte, a culpa da produção ruim não estava no proprietário, não estava em Deus, não está em Deus. Deus, no caso aqui, capacitou completamente a nação de Israel para que desse bons frutos, e ele esperava que eles dessem bons frutos por causa da sua atuação em favor da vinha, da sua graça, né? que trouxe ali um conjunto completo de circunstâncias que faria com que ela fosse altamente produtiva. Mas como a vinha não deu uma produção boa, diante de uma produção inesperada, ruim, totalmente contrária ao que Deus esperava, agora Deus vai trazer juízo sobre esta vinha. E o juízo, então, é sobre a nação de Israel, que o profeta está trazendo, né? Normalmente, esse tipo de parábola, chamada parábola jurídica, né, uma parábola em que há uma autocondenação, ela traz no final uma explicação, né? No hebraico, a parábola chama-se mashal e a explicação chama-se ninshal, onde há sempre uma explicação. Quer dizer, poucas vezes não há uma explicação, porque o objetivo
da parábola jurídica é pegar o ouvinte naquele entendimento, naquele envolvimento. E depois que ele entendeu que estavam falando sobre ele, aí vem de uma forma mais clara a condenação. É o caso lá de Davi com Natã. Depois que Natã disse, você é o homem, aí ele vai explicar, Deus lhe deu tudo e tal, e você tomou a mulher do outro. Então vem a condenação. No caso de Isaías aqui também vem em seguida os ais, que ele vai dizer o que é que Deus vai fazer aquela nação, porque ela não estava cumprindo os frutos, não estava dando os frutos que Deus queria deles. É então uma condenação trazida para a nação, na realidade, uma autocondenação, né? Já que os ouvintes vão se envolver com a história, vão entender, vão eles mesmos achar que o dono está certo. Se uma vinha não dá frutos, então deve ser realmente desprezada, abandonada, destruída. Não adianta você ficar gastando tempo e dinheiro com uma vinha que não produz nada. Qualquer um que fosse produtor de uvas e tivesse ouvindo essa história, chegaria a essa conclusão. Só que ele não para pensar, ou só depois é que ele vai perceber que na realidade há uma condenação para ele, né? E aí vem a punição anunciada. Essa é basicamente a ideia principal que nós temos no texto, né? E quem já matriculou-se aí no curso Pregação Eficaz em 4 Passos, sabe que lá nós temos 4 passos determinados, é um método, né, para que você possa construir o seu sermão de uma maneira prática. Então, o primeiro passo é você pensar o que eu vou pregar, qual é a mensagem a ser pregada. A mensagem é o texto que nos dá, queridos. Nós não podemos trazer uma mensagem de fora e apenas procurar um texto que se adeque àquilo que eu quero falar. Eu posso até pensar assim, eu estou precisando falar com a minha igreja sobre perdão. Então eu vou buscar um texto, como Mateus 18, a parábola do credor incompassivo, para falar sobre perdão. Ok, eu posso, né, se eu estou sentindo aquele desejo, aquela necessidade, alguém como pastor ou pregador, olha, eu estou precisando, ou eu senti uma direção de Deus para falar sobre tal tema. Então eu devo buscar um texto que fale basicamente sobre aquele tema. O que eu não posso eu quero falar sobre como ter uma vida frutífera e agora eu vou pegar textos quaisquer para tentar trazer essa ideia para a congregação, porque a mensagem está no texto. Por isso a gente começa a pregação montando a ideia a partir do que o texto nos apresenta. Agora, depois que nós temos qual é a ideia central do texto, e agora qual é a ideia que eu vou pregar para o povo, eu vou ver então, entre outras coisas, o propósito que eu tenho com esta mensagem, o público para quem eu vou pregar. Pai do Senhor, muito bem, estão chegando aí mais irmãs, que Deus abençoe grandemente, irmãs e irmãos que entraram ao longo da live aí, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Né? Hoje nós estamos tratando aí do texto de Isaías capítulo 5, versos de 1 a 7. Então veja, no nosso método aí de pregação eficaz em 4 passos, se você quer conhecer o curso, pode ir lá no link que está na minha bio aqui no Instagram, ou tem aqui em cima na tela, no Facebook, o link que você pode ir lá e conhecer o curso. Né? É só você entrar lá no link e fazer o curso. Muito bem, olha aí, alguém que já está matriculado e conseguiu entrar aí. Muito bem, querido, que Deus abençoe, obrigado por acreditar nesse programa, nesse ministério de trazer aí informações que venham ajudar os pregadores a crescer, a se desenvolverem. O
grande desejo é que esse tipo de treinamento, de capacitação chegue a todo pregador, toda pregadora, para que possa realmente melhorar. A irmã Maria José, de Lírio das Serras. Muito bem, irmã Maria José. Um prazer mesmo. Eu já havia visto que a senhora tinha se inscrito lá no curso. Que maravilha, que Deus a abençoe grandemente. Então, veja, todo pregador precisa investir no seu ministério, precisa gastar tempo aprimorando o dom, o talento, o chamado, e é preciso que realmente se invista nisso, né? E o curso, então, é uma maneira de você aprimorar. Não, eu já sou pregador há muito tempo, eu já prego muito bem, amém, que Deus te abençoe e que continue melhorando cada dia mais. Mas nós nunca vamos saber tudo, né? Temos sempre o que aprender, sempre há algo para nós aprendermos, desenvolvermos, então continue investindo no seu ministério, crescendo, comprando livros para que você possa ler boa literatura, vai lhe ajudar muito. E hoje nós temos essa opção aí dos cursos online que também nos ajudam bastante a crescer, a nos desenvolver, né? Então veja, aqui eu tenho um texto com uma parábola que apresenta um oráculo de condenação, é uma parábola jurídica, onde Isaías vai levar o povo a enxergar uma situação onde o dono da vinha fez de tudo para que a vinha produzisse frutos bons e não houve um resultado esperado. Então haverá agora uma destruição para essa vinha. E certamente os que estavam ali e entendiam do assunto irão concordar que precisava de abandonar essa vinha, destruir, não fazia sentido investir numa coisa que não dá fruto, é como regar a flor de plástico, né? Não adianta, você vai investir numa coisa que não dá resultado. Qualquer um que ouvisse a canção chegaria à conclusão que o dono está certo em destruir, em trazer juízo. O problema é que quando nós vamos ver a explicação do texto, ele vai dizer: vocês, a nação de Israel, são a vinha do Senhor. E agora Deus esperava que vocês dessem frutos de justiça, frutos de retidão, e vocês estão fazendo o contrário. Então há uma condenação para aqueles que estão ouvindo a parábola. Eles mesmos entenderam e trouxeram para si a condenação. Agora, como nós vamos aplicar isso na pregação, queridos? Esse texto é muitíssimo interessante, por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele já fez diversas aplicações desse texto, e a gente pode ver, então, diversas maneiras como esta parábola pode ser aplicada, né? O Senhor Jesus utilizou esse texto, por exemplo, na parábola dos vinhateiros maus, Mateus capítulo 21. É exatamente a mesma história, mas lá tem uma aplicação diferente. Na parábola da figueira estéril, nós temos uma versão um pouquinho diferente desse texto, também com uma aplicação um tanto diferente. Na metáfora da videira verdadeira em João capítulo 15, parábola da figueira estéril em Lucas capítulo 13, na metáfora da videira verdadeira em Lucas capítulo 15, nós temos também alguns elementos dessa história. Por que Jesus utilizou esses elementos? Porque essa parábola de Isaías já era amplamente conhecida dos judeus na época de Jesus, né? Isaías era um dos profetas principais, estudado cada sábado nas sinagogas, juntamente com os demais textos das Escrituras. Então eles sabiam muito bem o que a parábola trazia, qual era a mensagem que trazia. Só que agora Jesus vai aplicar esta parábola de uma maneira muito especial em seu ministério, especialmente colocando ele mesmo, Jesus, como o dono ou como o filho do dono da vinha, que tem o direito, portanto, de trazer o juízo, a condenação para aqueles que não produzirem os frutos que eram esperados. A mensagem da parábola aqui, assim como Jesus utilizou da mesma maneira, é que há uma produção que é esperada.
Se espera que alguém produza frutos, e frutos bons. Por quê? Porque Deus já fez tudo o que era necessário para que ele produzisse os frutos. No Afeganistão, alguém pergunta aí se é já uma prévia para a Terceira Guerra Mundial. Olha, não dá para saber, porque é lógico que esse tipo de acontecimento é terrível, é dramático, é muito triste, mas logicamente não é a primeira vez que isso acontece na história, né? Isso já aconteceu centenas, milhares de vezes, até mesmo na história recente nós já tivemos outras vezes. Nós tivemos aí Iraque, nós tivemos aí outras situações muito parecidas com essa, outros tipos de catástrofes também. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um dos sinais da volta de Jesus, ou que Jesus falou que a sua vinda seria precedida por esse tipo de sinais. Mas esses sinais vêm acontecendo desde o primeiro século para cá. É possível que eles estejam se intensificando, e nós cremos nisso. A vinda do Senhor se aproxima. Mas não dá para apontar para um ou outro evento específico e dizer esse é o último dos sinais que tem para acontecer, porque nós não sabemos o futuro, né? Então veja, falando da aplicação da mensagem da vinha, nós teríamos aí o que pensar qual é o propósito dessa mensagem. E isso tem a ver muito com o público para quem eu estou pregando. Então, se eu estou num culto evangelístico, o propósito da mensagem deve ser evangelística, ou seja, levar as pessoas a se renderem ao Senhor Jesus, confessarem Ele como seu Senhor e Salvador, a confessarem os seus pecados e crerem em Jesus. Esse é o propósito evangelístico. Se esse é o propósito, perfeitamente, eu vou fazer a apresentação da mensagem, a explicação dela. Agora, no momento da aplicação, o que eu vou dizer é: Deus já deu tudo, Deus já fez tudo que era necessário para que as pessoas dessem frutos. E aqui nós podemos falar de frutos de arrependimento, que é um fruto que Jesus diz que Deus espera dos homens, né? Alguém diz, não, nós somos filhos de Abraão. Não, se vocês, até dessas pedras Deus pode trazer filhos a Abraão, mas vocês devem produzir frutos de arrependimento. Então, o fruto de arrependimento é um fruto que Deus espera das pessoas, o fruto de retidão, o fruto de justiça. Só que o homem carnal, o homem em seu estado decaído, não pode jamais ser justo, reto ou fazer aquilo que agrada a Deus, mas ele pode confiar em Jesus, entregar a sua vida em Jesus e aí poder então ter uma vida justa ou ser declarado justo diante de Deus. Esse fruto do arrependimento, o homem pode produzir esse fruto, por quê? Porque Deus já fez tudo que era necessário. Seu Espírito falando ao coração, aquilo que nós chamamos de graça preveniente, a ação do Espírito Santo no coração e a ação da mensagem que está sendo pregada, não é? Esse chamado interno e externo que o Espírito Santo traz à vida das pessoas. E agora haveria, ou Deus espera que as pessoas produzam este fruto. Se elas não produzirem esse fruto, então Deus trará condenação justamente porque as pessoas poderiam dar esse fruto e, no entanto, não estão produzindo, porque a falha não está no agricultor, a falha não está no viticultor, no dono da vinha. Fica muito claro no texto, né? A falha está na vinha que recebeu todo o cuidado, recebeu todo o insumo, recebeu tudo que precisava para que produzisse frutos e não está dando fruto. Agora, veja que além dessa aplicação evangelística, nós podemos falar aos crentes, né? Uma aplicação devocional, pastoral, porque Deus requer de nós frutos. E aí podemos falar do fruto do Espírito, que deve ser o caráter de Cristo gerado na nossa vida, mas que não é algo imposto, é algo que nós precisamos
semear no Espírito, como Paulo diz, né, para que produza isso. Precisamos nos encher do Espírito. É uma ação passiva, é ele que enche, mas que também requer uma atitude ativa daquele que busca. E aí nós podemos mostrar que Deus quer de nós frutos de caráter transformado, frutos de andar em retidão e em justiça, né? Nós temos justiça no ensino de Jesus como a justificação diante de Deus, e essa só pode ser feita por meio da fé em Jesus, mas nós temos também justiça como a prática da justiça, ou seja, o andar correto diante de Deus. E aí há uma responsabilidade do homem de cumprir esses mandamentos, de andar de maneira a agradar a Deus, e ele só pode fazer isso porque Deus já fez tudo o que ele precisava para isso. Deus já lhe deu todo o insumo, todo o adubo, todo o cuidado, toda a proteção, toda a ação divina necessária para isso já foi feita, já foi dada, portanto agora os homens devem trazer essa frutificação, essa produção de frutos, aqui o fruto do Espírito, nessa aplicação devocional, pastoral, né, para a igreja. Nada impede que na nossa pregação você tenha também um propósito devocional e evangelístico, porque muitas vezes nós temos o público misto, né, na igreja. Agora veja que o Senhor Jesus, ele utilizou esse texto de Isaías, né, numa versão um pouquinho alterada para os propósitos que ele tinha, para falar na parábola dos vinhateiros maus. Parábola dos vinhateiros maus, agora a condenação não é sobre a vinha, mas sobre os arrendatários dela, aqueles que ficaram de tomar conta dela. Então agora o juízo não é dirigido à nação, mas é dirigido aos líderes da nação. Então, nós poderíamos também usar esse mesmo texto de Isaías ou o texto de Mateus, capítulo 21, mas nós estamos hoje partindo do texto de Isaías para falar também a lideranças, qual é o fruto que Deus espera deles, qual é o fruto que Deus requer de nós como pastores, como líderes, como regentes de conjunto, como líderes de departamento. Deus espera de nós também uma liderança produtiva, uma liderança que abençoe, um cuidado com as pessoas, que são frutos que nós vamos produzir para Deus. Então veja que o próprio Senhor Jesus toma a parábola da vinha aqui, faz uma aplicação para a liderança lá na parábola dos vinhateiros maus. Ele está nos ensinando como usar um texto de uma parábola de condenação, uma parábola jurídica, também para cobrar frutos da liderança que recebeu de Deus a responsabilidade de cuidar e agora não está produzindo os bons frutos. Na parábola da figueira estéril, Jesus pega a vinha, que é o cenário que Isaías montou aqui, e coloca uma figueira no meio da vinha. E aí nós temos uma versão um pouquinho diferente. Talvez a figueira no meio da vinha seja um destaque para a individualidade. É uma figueira no meio daquela vinha. Porque na parábola de Isaías, alguém pode dizer, não, mas isso aí é uma coisa coletiva, genérica, ou seja, é para toda a nação. E Jesus usou na parábola dos vinhateiros para falar para a liderança de uma forma geral. Mas na parábola da figueira estéril, Jesus vai pegar esse mesmo ambiente e vai tratar de ou seja, uma figueira, um indivíduo no meio daquele cenário, de quem ele esperava que houvesse frutificação e que não houve essa frutificação, e agora haverá juízo também sobre ele. Veja que nós temos aí um enquadramento individualizado, né, dessa mensagem, da aplicação da mensagem da figueira. Na mensagem da figueira estéril é o mesmo cenário da vinha de Isaías, do cântico da vinha. Aí nós vemos o cenário da graça de Deus e da responsabilidade do homem no mesmo conjunto. Deus fez tudo o que era necessário, mas agora o homem precisa dar frutos, precisa demonstrar esses frutos. E com isso, então, nós podemos fazer
uma aplicação para falar de um Deus que ama, que cuida, que fez tudo o que era necessário para a salvação. Ele mandou o seu Filho, a cruz, mandou o seu Espírito para falar ao coração, para que nós pudéssemos dar bons frutos. Ele nos deu o Espírito Santo, a sua palavra, ele nos fala, nos corrige, para que nós, como líderes, possamos produzir frutos. Ele nos deu os seus dons, a capacidade, a orientação da palavra. Ou seja, em tudo nós podemos trazer as aplicações e mostrar que Deus já fez tudo o que era necessário e agora nós somos cobrados a que haja uma produtividade, uma frutificação de acordo com aquilo que é esperado por Deus. Então, pode ser fruto do arrependimento, pode ser fruto do Espírito, pode ser frutos da nossa liderança. Veja que há diversas aplicações para fazer nesse texto. Agora, no final da mensagem, eu vou ter que trazer essa palavra ao coração do povo e agora fazer uma cobrança. A conclusão da mensagem sempre vai buscar uma resposta. Quem já se inscreveu aí no curso Pregação Eficaz em 4 Passos, então nós temos 4 passos. O que pregar, como estruturar essa mensagem, como conectar essa mensagem com o ouvinte e como buscar uma resposta desse ouvinte. Então é nesse final da mensagem, na conclusão da mensagem, no apelo, que eu vou cumprir esse 4º passo de buscar uma resposta do ouvinte. Alguém pode dizer, não, pastor, mas o Espírito Santo é quem traz essa resposta. Sim, o Espírito Santo é, sem dúvida, quem vai agir no coração para que os ouvintes respondam à mensagem. Mas é responsabilidade do pregador fazer essa aplicação e, ao mesmo tempo, buscar essa resposta ou levar os ouvintes a responderem ao que o Espírito Santo está falando ao seu coração, para que haja uma decisão naquela hora já de corresponder à mensagem, de aplicar a mensagem à sua vida. Hoje nós vamos ver, infelizmente, em muitas igrejas onde alguém vai e sai de lá sorrindo, e sai de lá achando que a vida é linda, maravilhosa, que maravilha. Não estou dizendo que algum dia uma palavra de conforto, de consolo não seja necessária, mas a palavra, ela muitas vezes vai também cobrar certas atitudes, certas respostas. Fica claro em textos como esse que Deus tem também uma responsabilidade que nos foi dada e que ele cobra de nós que haja um fruto. Então eu tenho que concluir perguntando: que fruto você está dando? Que frutos você está produzindo? Você está produzindo os frutos esperados por Deus? E agora eu preciso fazer essa cobrança. Mas se alguém não está dando frutos, eu posso dizer o que ele deve fazer para dar os frutos. O pregador não pode apresentar só o juízo de Deus, ele tem que apresentar a graça e dizer como, pela graça de Deus, ele pode responder a esta mensagem. Então, se é uma cobrança de frutos do arrependimento, o Espírito Santo já agiu, Jesus morreu por você. Se a cobrança do fruto do Espírito, o Espírito Santo está morando em você, agora você precisa semear no Espírito. Como eu faço isso? Cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você ora, cada vez que você aplica as disciplinas espirituais, jejuma e tudo mais, você está semeando no Espírito, que é o que o apóstolo Paulo vai dizer que é necessário para que o fruto do Espírito seja produzido em nós. Então veja que no fechamento da mensagem, agora eu vou fazer essa cobrança de acordo com o propósito que eu tenho para a mensagem, fazendo a aplicação da mensagem do texto que foi lido. Eu posso, veja, eu citei aí diversos textos, eu posso ir ao Novo Testamento, saindo do texto de Isaías, citar alguma das parábolas de Jesus, eu posso citar algum ensino de Jesus
o fato dele cobrar o fruto do arrependimento, o apóstolo Paulo, o fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, eu posso sim ir lá e citar para reforçar, mas eu preciso retornar a esse texto. Eu estou fazendo uma mensagem expositiva, então eu preciso continuar do início ao fim no texto de Isaías 5, 1 a 7, e aplicando essa mensagem ao coração do ouvinte, trazendo então a orientação para que ele dê a resposta necessária, a resposta que é requerida de alguém por quem Deus já fez tudo o que era necessário e agora Deus espera desta pessoa, ou seja, de nós, um fruto condizente com a sua atuação em nosso favor e, no entanto, se esse fruto não vier, nós também vamos esperar o juízo de Deus sobre estas pessoas, porque há um sinal evidente no texto e no ensino de Jesus nós vamos encontrar não só nessas parábolas, mas nas parábolas proféticas lá, muitas delas também fica claro que o Senhor tem uma responsabilidade para com os seus servos e aqueles que não cumprirem com aquilo que ele espera, e eles só podem cumprir porque ele já deu todas as condições, ele já nos deu tudo o que era necessário, mas uma vez que ele nos deu tudo, agora nós devemos também corresponder a isso. Assim nós temos que trazer esse fechamento para a mensagem, aplicando então de acordo com o público, com o propósito que eu tenho para ela. Então veja, queridos, que nós temos aí um texto muito rico, né? Uma parábola jurídica em Isaías, uma parábola com um tom condenatório, autocondenatório na realidade, porque as pessoas vão se envolver com a história e elas mesmas vão se condenar ao entenderem depois que é com elas que o profeta está falando. E dessa maneira nós vamos então aplicar essa verdade ao coração daqueles que estão nos ouvindo, né? Muitos irmãos e irmãs chegando aí já agora que estamos no final da live, são muito bem-vindos, mas não se preocupem, quem não assistiu a live completa vai ficar gravada aqui no IGTV e também aí no Facebook, na minha página, de forma que os irmãos podem assistir depois. Também eu vou colocar depois o vídeo lá no meu canal no YouTube, para quem prefere essa mídia, né? A cada quinta-feira, ao meio-dia, nós temos esse encontro aqui, uma conversa com os pregadores, algumas dicas, algumas questões, né? E que são importantes. Algumas, irmã Rafaela Ribeiro, algumas denominações têm receio de pregar sobre juízo e outros que só pregam sobre isso. Nós precisamos ter um equilíbrio. Eu até entendo que tem algumas igrejas que elas parecem que dividem assim. No domingo só prega sobre graça, que é uma maneira de atrair as pessoas. E durante a semana, especialmente nos grupos pequenos, então é cobrada a responsabilidade dos indivíduos. Eu até entendo que Jesus, de fato, muitas vezes fazia uma distinção entre a proclamação do evangelho e o ensino para o discipulado. Mas nós vamos encontrar também o Senhor Jesus em momentos que a multidão está cercando ele também falando mensagens que cobra a responsabilidade ou que mostra que o juízo de Deus virá sobre aquele que não cumprir aquilo que Deus espera dele. Então eu creio que deve haver um equilíbrio aí. O que não pode é realmente o pregador apresentar só o juízo de Deus e encerrar a mensagem dizendo, olha, quem não crê está condenado, está no inferno e acabou-se. Nós precisamos ser mensageiros da graça de Deus e dizer, esse é o fruto que nós colhemos do nosso pecado, mas a graça de Deus, né? Mas Deus, como diz Paulo no Efésios capítulo 2, aí temos uma história da graça de Deus. Então, queridos, nós estamos já chegando ao final
dessa live. Eu espero que essas reflexões aqui tenham contribuído com os irmãos. Vai ficar gravado, como já disse, pode assistir lá por completo quem não assistiu. Quem não conhece ainda o curso online Pregação Eficaz em 4 Passos, dá um pulinho lá no minha bio, tem um link lá que você pode conhecer mais sobre o curso. Ou você que está no Facebook, tem aqui em cima, né, o link, você pode digitar isso aí no seu navegador e também conhecer um pouco mais do curso. É um investimento que você vai fazer para crescer, para aperfeiçoar um pouco mais. Mesmo que você já seja um pregador experiente, alguém que já leu bastante, você pode também, nós sempre aprendemos uns com os outros, né? Pode fazer esse investimento. E você que está começando, então, em vez de você ler aí uns 8 ou 10 livros sobre homilética para poder resumir e criar uma metodologia para aplicar no seu dia a dia, na sua forma de construir a pregação, o curso já tem esse método todo aplicado, né? Facilita bastante a sua vida. Eu espero que abençoe realmente a cada um dos irmãos. Pastor William e a pastora Ana, aí, muito bem, um prazer muito grande em tê-los aqui, amigos de muitos anos, irmão Joelson, a Amorim. Muito obrigado, queridos irmãos e queridas irmãs, por esse tempo que vocês dedicaram de aqui estar comigo nessa live. Durante a semana, quem não assistiu todo pode assistir depois. E na próxima quinta-feira, se Deus permitir, a partir do meio-dia, nós estaremos aqui novamente para mais uma live como pregar essa mensagem, né? A ideia é sempre trazer textos para a gente conversar, discutir, ou seja, eu posso interagir um pouco com os comentários, se alguém tiver alguma ideia, alguma dica, não se restrinja de apresentá-la aí, que nós podemos interagir aqui também, tá? Essa é a nossa instrução de hoje. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Se você conhece um pregador, uma pregadora e quer abençoar a sua vida, manda também aí o link dessa live, manda para ele também o link lá do curso, quem sabe ele resolve também investir na sua vida, né? É uma maravilha, né? Você, Dia dos Pais, dá um curso de presente para o seu pai, no aniversário do pregador, dá um curso de presente para ele. Eu, particularmente, amo esses presentes que nos ajudam, que nos edifica, porque isso é maravilhoso para a nossa vida, né? Um grande abraço, queridos. Tenham aí um restante de quinta-feira, uma sexta-feira, um final de semana muito abençoado. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus continue derramando da sua graça, da sua bênção sobre cada um dos irmãos e que nós possamos continuar firmes, fazendo a obra do Senhor como bons despenseiros, como mensageiros fiéis da sua palavra, porque é isso que ele requer de cada um de nós. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, queridos irmãos.